Você sabe o que é altimetria no ciclismo? E essa pergunta não é somente para aqueles que são iniciantes, mas inclusive para aqueles ciclistas mais experientes que vez ou outra fazem um pouco de confusão ou não fazem ideia exatamente do que se trata, já que também é muito fácil confundir altimetria com altitude. Portanto, esse vídeo não vai servir apenas como um vídeo de curiosidade para que você entenda do que se trata tudo isso, mas principalmente você vai descobrir hoje que essa informação é uma métrica extremamente importante para você evoluir no pedal. Mesmo você não sendo um competidor, ainda assim é importante que você entenda tudo isso, porque isso vai te ajudar inclusive para você pedalar com mais qualidade, vai melhorar a sua experiência, seja com a sua galera, seja naquele evento ou seja numa prova. Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairon aqui, sejam bem-vindos ao canal Minha Bike e Lifestyle. Mas e aí, você sabe exatamente do que se trata a altimetria no ciclismo? E vamos começar primeiramente já diferenciando a questão de altimetria e altitude. É muito importante já que a gente separe logo no início a diferença entre essas duas métricas. A altitude, nós estamos nos referindo a uma métrica em relação ao nível do mar. Por exemplo, vou dar um exemplo prático e simples aqui que vocês vão entender. Serra do Rio do Rastro, que é uma serra que nós temos aqui em Santa Catarina, mas que provavelmente você no mínimo já ouviu falar. A Serra do Rio do Rastro tem uma placa lá inclusive mostrando que a Serra do Rio do Rastro lá no topo ela encontra-se a cerca de 1.200 metros em relação ao nível do mar. Aquilo que está lá é a altitude da serra. Deu para entender? Então, altitude é isso, é a altura do lugar que você está. Já no caso de altimetria, inclusive nós podemos até dizer que ela é uma vertente da própria altitude. Porque altimetria ou ganho de elevação, ou ainda altimetria acumulada, que todos esses termos significam a mesma coisa, é a soma de todas as subidas que você faz durante um trajeto. Então quer dizer o seguinte, que durante o percurso que você faz, você passa por várias subidas. E no final do trajeto existem a soma de todas as subidas que você fez, ou seja, do tamanho de todas as subidas. E isso nós chamamos de altimetria acumulada, ou seja, ganho de elevação. Por isso a altimetria acumulada ou ganho de elevação nada mais é do que a soma de todas as subidas que você fez durante o percurso, portanto não é a mesma coisa que a altitude. Mas é importante a gente exemplificar tudo isso aqui. Ah, Moisés, eu subi a Serra do Rio do Rastro, vou usar a Serra do Rio do Rastro aqui que vai servir perfeitamente para a gente exemplificar, para a gente contextualizar aqui a explicação. O meu percurso foi a Serra do Rio do Rastro e quando eu cheguei lá em cima, fechei os 18 km da Serra do Rio do Rastro e a minha altimetria acumulada foi próxima dos 1.200. Mas é a mesma coisa que a altitude, certo? Mas olha só a diferença, a altitude da serra, como eu disse, é de 1.200 acima do nível do mar. Você fez ela e no final do pedal você acumulou 1.200 metros também, correto? Pois é, só que esses 18 km foi uma única subida. Lembram do que eu disse? A altimetria acumulada é a soma de todas as subidas. Então, obviamente que se você fez uma única subida, chega lá em cima vai dar ali idêntico. Foi, digamos, quase que uma coincidência, porque óbvio, você fez uma única subida naquele trajeto. Eu pegando a Serra do Rio do Rastro, no pezinho da serra, onde ela inicia, até no topo, onde marca os 1.200 acima do nível do mar, vai dar exatamente ali ou bem próximo do mesmo ganho de elevação. Mas não é porque a informação é a mesma, é porque coincidentemente foi a única subida que você fez. Agora o cenário seria outro totalmente diferente se antes disso você tivesse pedalado, sei lá, 10, 15, 20 quilômetros antes de começar a subir a serra. Qualquer subida que você passasse já ia acumular mais um pouco e lá no final você ia ter um ganho de elevação maior provavelmente, porque somou com as outras, porque você não fez uma única subida. A altimetria acumulada é o nosso foco aqui, que agora que você já entendeu o que é a diferença, vamos entender agora como aplicar, como ela pode me ajudar. Primeiro, como é que eu vejo essa informação? Hoje qualquer bom ciclocomputador já te entrega essa informação de forma totalmente automática. Se você não usa ciclocomputador, você pode usar o próprio Strava aqui no seu celular, que ele também vai te entregar essa informação. No final do pedal ele vai dizer o seu ganho de elevação foi de tanto. E na prática, o que isso me ajuda? Basicamente, meus amigos, a altimetria acumulada ela ajuda você a entender a intensidade daquele pedal. Como que vai ser? Por isso que eu disse que se você usar essa métrica a seu favor, você vai começar a evoluir nos seus treinos, você vai começar a entender melhor como que você precisa se portar durante o seu pedal.
Primeiro, que já é uma informação relevante para você saber como que você vai se preparar para tudo aquilo. Porque se nós marcássemos um pedal agora com 25 km, você diria que é um pedal de boa, tranquilo? Principalmente você que está pedalando um pouco mais de tempo? Provavelmente sim, porque 25 km para quem já está pedalando é bem tranquilo. Para quem está começando, talvez ainda seja ali um desafio, mas vamos ficar nos 25 km. É tranquilo? Beleza. Aí eu te falo que esses 25 km vão ter 500 metros de elevação. Talvez quem está começando a pedalar aqui não vai entender muito bem, mas você já sabe que 500 metros de elevação significa que a pegada vai ser um pouco mais intensa. Por outro lado, se esse trajeto fosse um trajeto de 100 km com os mesmos 500 de altimetria, qual dos dois você acha que seria mais intenso? Qual dos dois que provavelmente seria... você teria que fazer mais força? Qual dos dois? Com certeza o de 25 km, mesmo sendo mais curto. Por quê? Existem subidas acumuladas, muito mais subidas maiores provavelmente, para fechar aquele trajeto de 25 km. Já o trajeto de 100 km, que é um pouco mais longo, mas as subidas estão... podem olhar nesse gráfico, por exemplo, observem que nos 100 km as subidas estão bem mais distribuídas ao longo do caminho. Ou seja, você vai fazer pequenas subidas que no final de tudo vai acumular 500 metros, ou seja, você vai ter um ganho de elevação acumulado de 500 metros. Já nos 25 você vai ter o mesmo ganho de elevação, porém você não vai ter um descanso muito grande entre cada subida e provavelmente vão ser subidas mais fortes, por isso ele vai ser mais intenso. Então essa é a importância de você entender não apenas quantos quilômetros que vai ter, mas entenda também quanto que vai ter de altimetria acumulada, é isso que vai fazer diferença. Tá certo, Moisés, então já entendi que aquele pedal vai ter tanto de altimetria, eu mais ou menos já sei, e agora como que isso me ajuda de fato? A partir daí você começa a se preparar. Você sabe que, opa, é um pedal mais intenso, então o que eu tenho que fazer para aquele pedal mais intenso? Será que eu estou preparado para aquelas subidas mais fortes? Será que tudo isso vai te ajudar a preparar? Numa prova, por exemplo, eu acho sensacional. Uma das informações que eu gosto sempre de colocar na tela do meu GPS, eu pego meu ciclocomputador, qualquer ciclocomputador que eu tenho, é o ganho de elevação, porque é uma métrica muito importante para eu saber quanto que eu tenho ainda de subida durante aquele trajeto. Vou fazer um trajeto aqui hoje e esse trajeto aqui me disseram que ele tem 1000 de elevação. Na metade do percurso, o seu GPS marca que você tem 300 metros acumulados até aquele momento. E aí você sabe que ainda faltam 700 metros de altimetria acumulada. A partir daí, você já sabe como é que você está se sentindo naquele momento. Será que você tem água suficiente, comida? Você está um pouco cansado? De repente você vinha botando um ritmo um pouco mais forte, está na metade do percurso, porém o mais difícil ainda está por vir, porque metade do percurso você subiu só 300 metros, os outros 700... ali é um parâmetro para você entender, opa, de repente vou tirar um pouquinho meu pé aqui, vou andar um pouco mais de boa, porque tem subida forte ainda pela frente. Então a altimetria acumulada te ajuda muito nisso. E por fim, meus amigos, além disso, tem uma outra variação de tudo isso que é importante também, que é a inclinação do terreno que você está. É outra informação extremamente importante, que inclusive essa informação também sempre está na minha tela inicial do GPS. As duas coisas que eu sempre gosto de saber: o quanto que tem de inclinação naquela subida que eu estou fazendo e o quanto que eu já subi, quanto que é o meu ganho de elevação. E o que seria essa porcentagem de inclinação? Seria o quanto aquela subida é mais inclinada ou menos inclinada. E isso vai te dizer se é uma subida forte ou não. Então isso é importante também. Você já sabe o quanto que você está subindo, você sabe a distância e você sabe o quanto que é inclinado. Então você já sabe que no final daquela subida, chega a 14%. E se ali atrás, onde está 10, 12, você já está cansado ou você ainda está inteiro, você sabe que tem que poupar energia, porque lá na frente tem uma subida de 14%. Nem todos os ciclocomputadores oferecem a opção de você ver isso em tempo real. E aí você acaba sabendo só depois que termina o percurso. Você ainda consegue utilizar essa métrica estudando o percurso para você voltar um outro dia lá e você vai saber, lá tem tanto de elevação, tem inclinação em tal lugar, isso é importante. Quando você olha o mapa lá que o Strava mostra para você, ele mostra o mapa da elevação. E lá vai ter o ganho, vai ter a perda de elevação e vai ter a inclinação também. Então ali você consegue ver quais foram os picos mais inclinados e tudo mais. Tudo isso você consegue ver depois, o Strava já te mostra isso também. Porém, o bom mesmo é que você possa acompanhar isso em tempo real. Então, portanto, a minha dica aqui é que você escolha um bom ciclocomputador que te dê essas informações em tempo real. Aqui no canal eu já mostrei vários ciclocomputadores e recentemente eu falei de um aqui que ele mostra tudo isso em tempo real e te ajuda muito para você ver essas informações, que é o IGS BSC100. É um ciclocomputador muito barato. Hoje você consegue comprar ele na faixa de 100 até 150 reais.
Se for até uns 200 ainda tá valendo a pena, mas acho bem difícil hoje ser 200. 100 reais você já compra ele, então não vou ficar falando dele, só uma dica. Existem vários outros modelos também que oferecem essa informação. Esse aqui é o mais em conta, que eu sei que vai ter essa informação em tempo real, porque eu uso ele também. Então, tanto o ganho de elevação quanto a porcentagem de inclinação do terreno são informações que você consegue ver na tela em tempo real. Isso é bom. Bom, meus amigos, deu para entender então o que é o ganho de elevação, o que é, né, a altimetria acumulada ou a altitude do lugar e também a porcentagem de inclinação? Deu para entender? Eu tentei explicar da forma mais simples possível, mas se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, agora me ajuda deixando seu like, porque o like é muito importante. Muita gente acha que a gente pede só por rotina, não é? Eu peço sempre porque quanto mais like, mais a gente tem engajamento aqui e ajuda o canal a crescer. Então, por favor, deixa aí o seu like. E por falar em canal crescer, ele só cresce com você se inscrevendo. Então, se você ainda não for inscrito, por favor, aproveita para conferir a sua inscrição. Se não for inscrito, inscreva-se. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.